Primeiramente, boa noite, né? Boa noite mesmo, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlão, né? Professor de Química. Primeira vez que eu estou ministrando aula à noite, tá? E eu sou mais conhecido como professor Carlão ou Brabo. Não é brabo por ser brabo, não. É porque a aula é bem interessante, né? Segundo os alunos, né? Segundo os alunos, eles dizem que a aula é bastante interessante. Então, prazer, né? Vamos trabalhar a disciplina química com vocês, né? E vocês são alunos do EJA, concorda? Do EJA? Sim ou não? Porque esse EJA é a etapa 2, etapa 2, concorda? E essa etapa 2 é a etapa que envolve quais os anos? Deixa eu ver se vocês estão meninos feras. Quais os anos que a etapa EJA ela vai, digamos, ministrar? Quais são as séries da etapa 2? Deixa eu ver se a galera tá bem. Então, quais são os anos que envolve o EJA? Quem pode me dizer? Hein, galerinha? O EJA, etapa 2, ele mexe muito com o quê? Ele vai trabalhar o primeiro ano de vocês, né? O primeiro ano, né? E vai trabalhar também o segundo ano. Tá? O segundo ano. Isso é bem legal trabalhar o primeiro ano, bem legal trabalhar o primeiro ano e trabalhar o segundo ano. Alguém já fez o primeiro ano de vocês aí digamos, compromissos, alguma coisa, desistiu? Alguém fez? Matheus, Wallace, alguém fez? Eu pergunto para vocês, qual a química que envolve a química do primeiro ano? Alguém sabe me dizer? Qual a química que envolve a química do primeiro ano? Nós falamos da química do primeiro ano, a química geral. Então, nós vamos falar do primeiro ano, a química geral. Carol, e o que estuda a química geral? Né? Vocês vão ver que a química geral, ele vai estudar primeiramente o átomo, tá? Os átomos, né? Depois dos átomos, né? Vocês vão estudar, depois dos átomos que você vai estudar, você também vai estudar as substâncias, olha lá, você vai estudar átomos, substâncias, depois de substâncias, esse aqui é o nosso cronograma que nós estamos fazendo aqui. Depois das substâncias, nós vamos ver misturas. Depois das misturas, nós vamos ver separação de misturas, tá? De misturas. Depois da separação de mistura, nós vamos ver, né, a questão da tabela periódica, né? Depois dessa tabela periódica, tá? Nós vamos ver também a questão das ligações químicas, né? Ligações químicas, tudo isso aí envolve o primeiro ano com vocês, tá? Ligações químicas, para depois, né, falar sobre as funções inorgânicas, tá? As funções inorgânicas.
esses são os assuntos que vocês vão pegar da química geral. Carlão, mas por que eu vou pegar tudo isso? Porque são pré-requisitos para a química do segundo ano. São pré-requisitos para a química do segundo ano. Eu estou só colocando a letra maiúscula para ficar bem legal a nossa aula, tá? Legal. Então, esses são os pré-requisitos. Primeiro passo que nós vamos estudar os átomos, aqui, os átomos. Depois dos átomos, nós vamos ver o que é uma substância. Depois de substância, nós vamos ver o que é uma mistura. Depois das misturas, nós vamos separar essas misturas através das suas análises imediatas, certo? Depois, nós vamos estudar a tabela periódica, conforme Dmitry Mendeleev e Moseley. Depois, nós vamos ver os tipos de ligações químicas, que são 3, que nós chamamos de iônica, covalente e metálica. E, por último, nós vamos ver as 4 funções que são consideradas inorgânicas, que são eles, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Certinho? Então, essa parte toda nós vamos ver até meio de junho por aí, ok? Aí você vai dar um show e aí vamos para a parte do segundo ano. A parte do segundo ano que nós vamos estudar, né, vocês vão ver que é bem gostosinho a parte do segundo ano, né, de química. Vocês vão ver qual a química do segundo ano, Carlão. Nós falamos da química do segundo ano, é chamada de fisicoquímica, ok? Fisicoquímica. É a parte da química do segundo ano. Mas, Carlão, essa fisicoquímica, que é a parte do segundo ano, quais são os assuntos que vai ser abordado por você, Carlão, nessa química? Bem, primeira coisa que nós vamos ver aqui é a questão do número de oxidação. Primeira parte, que é o número de oxidação. Depois que encontrar o número de oxidação, nós vamos identificar o balanceamento químico. Balanceamento químico. Olha lá, balanceamento químico. Tá? Balancear uma reação química. Né? Balanceamento químico. Depois desse balanceamento químico, nós vamos estudar o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico. Ó, estequiométrico. Esse cálculo estequiométrico, quem gosta de fazer Enem, que vai fazer Enem daqui a 2 anos, é o que ele mais pede. Depois desse cálculo estequiométrico, nós vamos atrás das soluções. Falar sobre soluções. Então, soluções, é interessante a aula de soluções. Depois vem a parte de termoquímica. Termoquímica. Tá? Termoquímica, que é uma parte da química que vai estudar o calor nas reações. Depois que eu estudar termoquímica, nós vamos ver a velocidade da reação, que nós chamamos de cinética química. Cinética química. Química.
Opa, química. Tá? E por último, nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Essa questão do equilíbrio químico é aquela parte que cai pH, pOH, Kc, Kp, hidrólise. Então, envolve muita reações, deslocamento de equilíbrio. Então, essa parte de equilíbrio químico, só ela, equilíbrio químico, só ela vai demorar mais ou menos um mês. Só de conteúdo de equilíbrio químico. Então, são esses assuntos que nós vamos abordar no EJA com vocês, tá? Com vocês nesse ano, tá? Que, se Deus quiser, em maio, nós começamos a aula mesmo presencial, né? E aí a gente vai trabalhar esses assuntos aqui. Carlão, então você está colocando os assuntos que vão ser abordados no EJA do segundo ano? Sim. Essa aula, né, que nós chamamos de aula 1, que nós chamamos de aula 1, é a introdução da química no EJA. Então, é a introdução da química. Tá? Química. Então, Carlão, quer dizer que você vai falar sobre a introdução da química do EJA? Já falei. A introdução da química do EJA, tá? Do EJA, ela vai abordar esses aspectos aí, tá bom? Alguém, o Alas, ou o nosso amigo Matheus, eu vou botar para vocês copiarem no seu caderno, né? Copiarem no seu caderno a questão, tá? Que nós estamos, tá? Colocando, olha lá, tá? Aí você já vai botar isso aí no seu caderno, tá? E avisando para os colegas, ver se chegou no WhatsApp de vocês, essa aula, sim ou não? Sim ou não, galera? Chegou aí, por favor? Chegou, que bom, que bom. Então, eu queria saber se alguém tem dúvida nesse primeiro contato nosso de sala de aula. Alguém tem alguma dúvida, quer falar sobre algum aspecto desse assunto do primeiro ano da Química Geral ou da Físico-Química? Não, senhor, deu para entender tudo aí. Beleza, Lucas. Então, a gente, na próxima aula, a gente continua, tá? E fale para os colegas que esse vídeo, ele está indo daqui a uma meia hora, indo para o WhatsApp de vocês, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje e boa noite para vocês, tá? Boa noite. Tchau, tchau.